Glória a Deus, aleluia. Está da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. E Deus o abençoe. Eu peço assim não que ele fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sei que nós já oramos, mas vamos orar. Querido Deus e Pai amado, te agradecemos por estar na tua presença, Pai. Te agradecemos, Senhor, nesta manhã, meu Pai, estar aqui, Deus, na tua casa. Somos a tua igreja, Pai. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor, abençoando, meu Pai, fechando todas as portas, meu Senhor Jesus, do maligno, Pai, para que ele não venha nem mesmo ouvir as nossas orações, Pai. Querido Deus e Pai amado, entregando nas tuas mãos o trabalho desta manhã, Pai. Está aqui o teu servo que vai, meu Pai, te louvar, Deus. Também está o teu servo que vai trazer a tua palavra, Pai. Abençoa grandiosamente a cada um, Pai. Que o Senhor esteja no meio de nós. Que a tua graça, a tua presença, a presença do Espírito Santo de Deus esteja aqui conosco nesta manhã. E a igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso irmão Aldo está com a oportunidade para louvar o Senhor. Em nome de Jesus. É ele que vai pegar. Mas ele louva. Ele prega, ele louva. Glória a Deus. Eu convido também a diaconisa Cláudia para louvar comigo, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém, gente? Povo de Deus. É uma palavra já quentinha do céu nos nossos corações. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus, Ele sabe o desejo dos nossos corações, amada igreja. Essa oportunidade é porque Ele sabe o que eu estava pedindo. Mesmo tendo a oportunidade de trazer a palavra dele hoje, mas Ele sabe de todas as coisas. O desejo dos nossos corações, Ele atende, irmãos. Ele atende porque Ele conhece. Quando você se consagra, quando você busca Ele, quando você se quebranta, aleluia. Aleluia, Ele se faz presente. Pode aumentar. Glória a Deus. De madrugada
agradecer a Deus, porque Ele é maravilhoso. Eu agradeço a minha primeira rica oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, e a honra e a glória seja dada só ao nosso Deus. A nossa irmã Elisângela já está com a oportunidade para louvar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe, essa campanha desse azeite desse ano, glória a Deus, aleluia. Eu creio, para mim, né? Não sei para os outros, porque a gente não pode falar por ninguém, somente por nós mesmos. Mas eu creio que vai ser uma campanha diferente, em nome de Jesus. Porque cada um de nós estava pedindo que nós estamos fazendo para Deus. Não pedimos ouro e nem prata, porque isso aí nós não levamos. Pedimos coisas melhores do que tudo isso, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Você
palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 15, começando do primeiro. De João, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, só Ele pode nos sustentar. Só Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. Amém, meus irmãos? Amém. Porque diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, tira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como uma vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira e vos a vara. Está em mim e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada poderás fazer. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esta palavra que o Senhor, nesta manhã, Ele nos deu. Glória a Deus, aleluia. Se a gente olhar para nós mesmos agora mesmo, se nós olhar para nós mesmos, nós sabemos que nós estamos dando quase nenhum fruto para Cristo. Se a gente olhar para a nossa vida e eu me disser assim: meu Deus, o que eu estou fazendo para o Senhor? Aonde quer que eu vá? Será que eu estou levando a palavra de Deus? Será que eu estou fazendo a vontade dele ou está fazendo somente a minha? E esquecendo da dele. O pedido que o Senhor faz para cada um de nós é que nós sempre levemos a palavra dele. Não só para dizer assim, somente na nossa casa, não. Que nós leve a palavra dele aonde nós for. Não importa o lugar que nós estamos, mas sim falamos de Jesus. Falamos que Ele é bom, que Ele é o único que pode salvar, libertar, curar. Somente Ele pode fazer isso. Amém, meus irmãos? Querido Deus e Pai amado, te agradecemos por esta palavra. Que toda a honra, toda a glória, Senhor, seja dada somente a Ti, Pai. Querido Deus e Pai amado, nós só temos que dizer assim: estamos fazendo, Pai, a Tua vontade. Querido Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. O departamento Coluna de Betel já está com oportunidade, em nome de Jesus.
irmão que fique de pé em nome de Jesus. Nesse momento eu agradeço a Deus por tudo, por essa rica oportunidade de passar para a nossa pastora. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus por esta manhã. Agradeço a Deus por esse fôlego de vida que o Senhor me deu. E agradeço ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus, peço ao irmão que fique de pé. E já estou passando para a pastora e agradecendo a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, amados. Vamos orar pelo Senhor, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pai Santo, tu és já aqui, Deus, da vida do teu filho. Coloca para ele na tua dispensação, porque sabemos que é o Senhor que usa cada um. Agora, meu Deus, teu servo, meu Deus, dirá, meu Deus, teus acordos para continuar falando conosco. Eu te dou graças e eu creio que a igreja é de concordância. Amém. Glória a Deus. Salve a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pela segunda vez ele me chamou hoje, não foi? Quantas vezes ele tem me chamado, né, irmão? Aleluia, Jesus. Ele quer nos abençoar. Ele, na verdade, quer trazer tudo de bom para nossas vidas. Obrigado. Aleluia. Livro de Romanos, irmãos. Eu vou começar lendo Romanos e depois eu entro no texto que Deus trouxe ao meu coração. Aleluia. Romanos, livro de Romanos. Romanos 1, eu vou ler versículo 18. Paulo ele vem relatar cada um de nós, naquela época, falando ao povo, e a injustiça e a impunidade dos seres humanos não ficariam impunes. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua justiça suprime a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram muitos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato dele se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Pode sentar, amado.
amados irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está a tua palavra, usa-me somente como instrumento em tuas mãos, a tua filha já orou pela minha vida. Eu quero pedir, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha quebrantar o coração da tua amada igreja, Pai, começando pela minha vida, para nós podermos sentir a tua presença e o que o Senhor quer realmente falar com cada um de nós. Quebra todo mal, toda assédio, todo pensamento contrário contra este lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou continuar lendo essa carta de Paulo e depois eu vou lá onde eu quero pregar. O título aqui diz: a injustiça e a impureza dos seres humanos. O 26, versículo 26 diz assim: se vocês puderem acompanhar, eu creio que o Espírito Santo vai trazer uma experiência maravilhosa para cada um de nós. Versículo 26 diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, aleluia, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, aleluia, cometendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovado, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Olha só, ele está falando muito à frente do onde eu quero pregar, onde eu quero trazer a mensagem, mas desde aquela época, desde quando nós conhecemos o mundo, desde quando a humanidade foi criada, aleluia, Deus já ensinava, Deus já falava, já mostrava, já dizia o que Ele não gostava que seu povo fizesse. Ele já usava profetas, usava todos aqueles que davam lugar a Ele. Em Romanos, a palavra do Senhor, ela vem nos lembrar mais uma vez, depois de muitos e muitos anos, Paulo veio, que na sua, antes de conhecer Jesus, era Saulo, era perseguidor, era tudo aquilo que Deus desaprovava, era Saulo. Mas quando ele conheceu ao Senhor Jesus, teve aquele encontro, verdadeiramente ele reconheceu o poder de Jesus sobre sua vida. E ele tem mostrou a sua época, mostrou o povo da sua época, o que Deus reprovava, o que Deus não gostava de ver em seu povo. Jerusalém, ela foi destruída exatamente por causa dessas coisas que estão relatadas. Eu quero continuar lendo no capítulo 2, o justo juízo de Deus, é o título que está aqui na minha Bíblia. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenado a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena.
Olha só. Quantos e quantos apontam o dedo? Quantos e quantos não perdoam? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui conhece. Aqui várias vezes já foi relatado que tem pessoas, irmãos, pessoas que se chamam pelo nome de Deus e que não conseguem perdoar o irmão. Eu não compreendo, porque a palavra do Senhor é muito clara sobre isso. Eu sou perdoado, mas eu não posso perdoar. E a palavra diz que aquele que não perdoa, ele não será perdoado pelo Pai. Então, tem muitas e muitas pessoas que se acham que servem a Deus, que estão sentados nas cadeiras, nos templos, enchendo os templos, mas na verdade estão fazendo nada. Porque quando nós viemos à casa do Senhor Jesus, primeiramente é para adorar, para ter o conhecimento, para saber o que Ele quer realmente de nós, mesmo nós sabendo exatamente o que Ele quer. Obediência, que a gente perdoe, que a gente ama, mesmo nas dificuldades, que tem muitas das vezes que é difícil, mas você tem que liberar o perdão. Se você não liberar o perdão, não tem como você morar na eternidade. E esse mesmo juízo está escrito por toda a Bíblia. Mas hoje eu quero trazer alguns textos em Lamentações. Deus ele tem me levado em livro de Jeremias, os profetas, não porque são maiores, porque os seus textos são maiores do que os menores, essa é a diferença, mas Jeremias, eu creio que eu me identifico um pouco com Jeremias, no fato de falar onde eu estou. Eu não tenho medo de falar, muitas vezes eu fico calado, mas não é por medo, é porque muitas das vezes nós somos julgados pelo que falamos, mas quando nós falamos em direção da palavra de Deus, quando Deus nos manda falar, Ele garante a nossa proteção. Mesmo que lhe prendam, mesmo que lhe apedrejem, mesmo que lhe falem mal, mesmo que lhe caluniem, mas Ele está no controle. Jeremias ele ficou à porta do templo lá em Jerusalém para falar para o povo. A cada um que entrasse ali, ele falava: arrependei-vos, olha, Deus está pedindo santidade, Deus quer que vocês o busquem mais. Mas mesmo assim, aquelas pessoas, muitos deles já sabiam, profetas, pessoas que pregavam a palavra de Deus, mas não pregavam o que está escrito aqui. Eles pregavam o que estava cheio ao seu ventre, a coisas que eles mesmos se deleitavam, não era a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Os irmãos já podem abrir em Lamentações. Eu fico um pouquinho nervoso, mas Deus ele é fiel. Lamentações 1. É aqui que eu quero frisar. Paulo falou para um povo muito depois da época de Jeremias, mas ele já falava também. Ali está relatando o que Deus fez com Jerusalém. Ele destruiu Jerusalém, o templo físico e as pessoas que se achavam ser o templo, a igreja, como muitos hoje dizem: eu sou a igreja, mas não vem no templo se santificar, não vem no templo ter comunhão com os irmãos, e quando vem com a soberba até aqui em cima, achando que pode mais do que os outros, e mesmo que pudesse, mesmo que tenham a sabedoria superior à minha ou à sua, não é isso que já foi ensinado várias vezes aqui, né, pelo nosso pastor, as pregações que vêm. Isso, mesmo que nós fôssemos a tampa da caixa, nós não devemos, de forma alguma, humilhar o irmão que sabe mesmo. Ou às vezes até sabe, mas tem uma timidez, às vezes
não tem aquela confiança de falar para não pecar contra Deus, para não pecar contra a sua palavra. Acompanhe comigo, irmãos, Lamentações. Jerusalém destruída. Eu creio que na tradução de vocês tem, antes de começar o versículo, tem umas palavras. A primeira aqui na minha está A, eu creio que na de vocês também tem. Na de vocês tem? Em Lamentações, abra sua Bíblia, Lamentações 1. Eu creio que na tradução deve ter. E eu, antes de estudar, de procurar, eu achava que essas palavras estavam falando de cidades ou pessoas. Mas não, é da letra do alfabeto hebraico. E como diz que olha só, está dizendo que é uma poesia, que eu vou ler agora. Mas olha que poesia. Lamentações 1. Primeiro tem Aleph, depois tem Bet, e Mel, Dalet e assim por diante. Primeiro fala assim. Mas eu não vim falar das letras do alfabeto hebraico, que eu achei interessante e eu vou me aprofundar um pouco mais a trazer uma mensagem assim que Deus me dá uma nova oportunidade, né? Olha aí, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalho esforçado. Esse primeiro versículo, ele compara, aqui a palavra do Senhor está comparando a Jerusalém, a cidade santa, como uma mulher, uma rainha, uma princesa, que era amada, muito amada, não lhe faltava nada de modo geral, de uma a tudo. E quando a gente fala em não faltar nada, é nada. Jerusalém tinha tudo isso, em especial a proteção do Altíssimo, do Deus, o Criador, aquele que nos criou para o adorar. Mas infelizmente os motivos que estão aqui vão dizer porque ela foi destruída. O versículo 2 diz assim: chora amargamente de noite e as lágrimas lhe corroem pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Olha só. Eu tenho uma experiência passada, e quando eu tinha dinheiro eu tinha amigos, mas quando acabava, nem para casa eles me levavam. E um dos primeiros desses era meu irmão, Sérgio Roberto, meu irmão mais velho. Nós saíamos das farras, mas muitas das vezes, quando eu não tinha, acabava meu dinheiro, pagava bebida, isso e aquilo, era essa vida que eu tinha. Os amigos, saíam, fugiam, você não via um. E é assim que Deus está nos dizendo: nós deixamos a amizade dele pela amizade de Deus. E muitas das vezes, dentro da sua própria igreja, entre nós, aqueles que se chamam pelo nome de Deus, aqueles que dizem eu sou servo, mas na verdade trocaram a sua amizade com a amizade do mundo. Seja essa com irmão de sangue, seja essa com amigos entre aspas, porque eu achava que eu tinha, mas não tinha. O terceiro versículo diz assim, inclusive no final eu quero recitar o significado de mel. Esse eu fui. Aleluia, Jesus. Judá foi levado ao exílio, afligido sob grande servidão. Agora habita entre as nações, sem lhe encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto,
porque não há quem venha à reunião somente. Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Olha só, sacerdote, o templo do Senhor estava vazio, porque não, mesmo aquele povo que achavam que vinham adorar, não estavam adorando, e isso estava irritando a Deus. Mas mesmo assim, ele enviava seus profetas. Neste caso, Jeremias. Jeremias, ele não tinha medo de falar. Quando ele tinha certeza que era Deus que estava mandando ele ia. Ele ia e falava, independente da situação. O versículo 5 diz assim: os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente dos adversários. Aleluia, Jesus. Todo o povo de Jerusalém, toda Israel, ela foi destruída. Não ficou nada. Nada que pudesse dizer assim: eu sobrevivi, eu fiquei aqui firme e forte pela força do meu braço. Que muitos acham que por ter uma roupa bonitinha, ser bonitinho, eles acham que conseguem fazer aquilo que somente Deus pode fazer, que é nos manter reto no caminho da salvação, no caminho da eternidade. E se nós não santificarmos nossas vidas, se nós não buscarmos, vindo à casa do Senhor adorar, está escrito, vindo a adorar Ele, mas adorar de verdade, ser um verdadeiro adorador, não apenas fingimento, porque nós podemos enganar o ser humano, mas a Deus ninguém engana, irmãos. Ele dá tempo para que nós venhamos nos arrepender, para que nós possamos estar vivendo na promessa, a promessa de morarmos com Ele, com Jesus, o nosso Salvador, o Espírito Santo que continua aqui conosco, trazendo a nossa memória que nós devemos nos santificar, nós devemos obedecer, perdoar, irmão, não importa, irmão. Aleluia, Jesus. Eu vou continuar lendo, irmãos. Da filha de Sião já se passou todo esse período. Os seus príncipes ficaram sendo como postes que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como o seu povo caiu nas mãos do adversário, sem que ninguém viesse socorrer, e de como os adversários haviam e deram risada da sua queda. Olha só, quantos e quantos irmãos, amigos, entre aspas, eu vou falar assim, na tua frente, bate nas tuas costas, te abraça, te beija, diz que você é lindo, mas só basta virar as costas que eles começam a rir. Nesse caso, estão rindo na cara mesmo, estão dizendo: olha assim, cadê teu Deus? E eles sabiam exatamente por que estavam acontecendo. Eles reconheciam que o que eles fizeram causaria esse distanciamento de Deus, porque Deus é santo, Deus é bendito, é maravilhoso, Ele nos mostra o caminho. É fácil? Não é fácil. Mas se a gente não tentar, não buscar, não conseguimos. Ele manda seus profetas, aleluia, nas casas. Ele usa quem Ele quer usar. Muitos e muitos aí compreendem que esse tempo que estamos vivendo agora, irmãos, combina com a volta, a chegada, não falo nem a volta, a chegada de Jesus para buscar a sua igreja santa.
Porque sem santidade nós não vamos ver, nós não vamos morar com Ele, não vamos para a eternidade, irmãos. Vamos sofrer um pouco nessa terra se não nos obedecermos, e depois vamos para onde? Para o inferno. A eternidade do inferno de sofrimento, irmãos. Imagine isso. Pela desobediência, quantos e quantos nós vemos aqui mesmo Rio Lago, não vamos nem para longe. É morte ali, é morte aqui, porque não querem dar ouvido. E aqueles que sabem que essas pessoas foram levadas porque não deram ouvidos a Deus, elas mesmas também não estão nem aí, porque acham que a oração da mãe, do pai, do amigo, do irmão, do pastor vão salvá-las, e não vai salvar. Dar um livramento pode dar, porque Deus ele atende a oração do céu, Deus atende a oração dos santos. Ele vai dar tempo para que essa pessoa que viu, ouviu e viu se arrependam. Mas não, sabe o que muitos dizem? Eu sou a igreja. Mas cadê a igreja? Na minha casa, nosso filho fala isso. Lucas, Gabriel, ele fala que ele é a igreja. Que igreja, filho? Que igreja? Você não está indo mais ao templo, você não adora. A amizade dele agora é o mundo, infelizmente. Eu estou falando dele porque eu vivo, eu tenho que falar primeiro de mim. Não quero falar da vida de ninguém, mas é visível o que a gente vê. Não somente entre os jovens, a todos, adultos, já amadurecidos. Eu tenho uma certa dificuldade de compreender algumas lamentações. Eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Se você não vem para a igreja por causa do irmão, é melhor você não vir. Você vem por causa de Deus, você vem buscar a Deus, não é o irmão que pisou no teu pé, que falou mal de você. É ruim, é difícil, mas coloque no joelho, perdoe, libere perdão e peça a Deus para ajudar o irmão que te ofendeu, para que haja um arrependimento, porque se não houver um arrependimento dele, você não vai ver ele lá no céu. Agora, eu não vou por causa disso ou daquilo, é o pastor, é o pregador, é uma desculpa qualquer. Não, irmãos, nós vemos aqui pela nossa liderança, quão dificultoso é. Eu tenho certeza que cada um, tem poucos aqui hoje, mas a palavra diz que vai haver um dia que vão querer encher, mas não vai ter ninguém mais para lhes falar. Não vai ter ninguém para dizer, olha, se arrependa, olha, vamos orar, olha. Não vai ter, irmãos. É tarde. Se a gente analisarmos hoje, o que estamos vivendo hoje, aconteceu tudo lá. Era para nós sermos mais sábios, né? Aqui a palavra diz que eles se achavam sábios, mas na verdade são tolos. Tolos. Aleluia. Eu quero continuar a leitura, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 7 diz assim: agora que está falida e andando sem rumo, Jerusalém se lembra. Aleluia, eu já li isso, né? O ouro. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Olha o pecado que aqui nos torna. Repugnante agora. Repugnante, olha que palavra. Todos os que a honravam agora desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. Olha só. Paulo falou quando ele estava pregando, das impurezas, paixões que o ser humano se entrega. Eu vivi pelo tempo com essas impurezas, achando que era o cara, achando que estava lá fora. Aqui está falando, irmãos, de prostituição. Você prostituindo o seu corpo, que hoje eu sei que é o templo do Espírito Santo.
Hoje eu tenho a certeza disso. E quando eu não quero comer algo, quando eu não quero beber algo, quando eu não quero fazer algo, eu sei o que eu estou falando. Mesmo que outras pessoas falem que é bobagem, não, isso é besteira, é só um copinho, é só uma tragada, é só uma cheirada. Está entendendo, irmão? Está compreendendo? O cheirar que eu falo é pó. Beber bebidas, não importa, mas essa é sem álcool, irmãos, ela foi feita exatamente para aquilo. Quando embriaga nossas mentes, primeiramente embriaga nossas mentes, para depois destruir o nosso corpo, destruir o templo, a morada de Deus. É isso que o pecado faz, é nos destruir, para que nós não possamos ser usados por Deus. Se bem que Ele usa nós da forma que Ele quer, seja na enfermidade, seja na completa saúde, prosperidade financeira, Ele usa de qualquer forma. Mas nós devemos servir Ele com a maior força que nós temos. Quando o nosso corpo está bem, quando o nosso corpo pode ir e vir, sem se preocupar, o cansaço ele vem, mas às vezes tem dores crônicas que não nos permitem dar uma volta no quarteirão. Mas antes, quando nós não conhecíamos Jesus, vamos no churrasco, vamos, agora vamos para a igreja. A minha irmã me chamava demais, e eu só ia para a igreja quando eu não estava aguentando, irmão. Eu ia para a igreja, os irmãos oravam, olha, você tem um chamado, olha, Deus é assim, eu chorava, irmão. Eu sentia dores que você não tem, essas dores que eu sinto hoje nem se comparam com as dores que eu sentia antes. Depois que eu chegava em casa, depois que a embriaguez ia passando, porque é um processo lento. No meu caso era mais de semana, não conseguia comer nada, o estômago doendo de uma forma terrível. Mas se falasse, vamos para o churrasco em tal lugar, não estou bem não, pai, mas vai de carro. Como eu falei, meu irmão, nós vamos de carro, mas para trazer. Quantas e quantas vezes eu sabia disso, mas eu ia, mesmo assim eu ia. Mas diga assim, vamos para a igreja? Não, hoje não dá. Não, é quando eu parar de beber, quando eu diminuir, quando eu isso ou aquilo, quando eu parar de fumar, eu vou. Não dá tempo, irmãos. Para muitos não dá tempo. O tempo é agora, o amanhã na verdade é hoje. Esse é o amanhã. O amanhã na verdade é hoje, melhor dizendo. Hoje é que nós devemos tomar a nossa posição. Aleluia. Quando aqui, ó, uma hora. Até velho, poxa, meu pai, o relógio hoje me traiu, pastor. É rapidinho então. Glória a Deus, eu vi ali o alarme de Jesus já. É rapidinho, irmãos. Glória a Deus. Em Jeremias 26, quero voltar um pouquinho. Jeremias 26, ele relata o que muitos de nós vivemos quando pregamos a verdadeira palavra. Os nossos pastores aqui, nossas irmãs, elas sabem disso. E quando você prega a verdadeira palavra, quando você fala o que Deus manda você falar, doa a quem doer, queira ouvir quem quiser ouvir, porque a palavra diz, queira eles ouvir ou não, pregue, fale e mostre. Olha o que é que acontece quando nós falamos a palavra de Deus. Para muitos que você vê que está necessitando, mas primeiramente vem para nós. A palavra tem que vir primeiramente para nós. Jeremias, ele é ameaçado de morte. Olha só, eu vou ser bem rápido agora. Assim diz o Senhor. Jeremias 26, eu estou lendo no versículo 12. Assim diz o Senhor: fique no ato da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que venha adorar na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que você me dissesse. Não omita nenhuma palavra sequer. Talvez eles ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando
fazeres por causa da maldade das suas ações. Olha só. O Deus, ele muda o cativeiro de qualquer um quando se rende a ele. Quando reconhece, quando obedece, quando perdoa, quando abençoa, quando fala bem, mesmo sabendo que um ou outro fala mal. O problema de quem fala mal, porque quem fala bem demais é Deus. Depois Deus vai, através da tua oração, Deus chega lá para aquela pessoa que te fala mal e vai falar bem de você. Não tem resposta melhor do que a resposta de Deus. O versículo 4 diz: diga-lhes o seguinte, assim diz o Senhor: se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas que sempre de novo lhes tenho enviado, e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir. Olha só, ele manda várias e várias vezes, mas chega uma hora que você não vai querer ouvir. É por isso que veio a destruição. Então farei com que esse templo seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Aí no versículo 7, os sacerdotes, os profetas se levantaram para matar Jeremias, prenderam. Eu vou ler aqui rapidinho, mas eu quero trazer. Siló, irmão, foi destruída. Era uma cidade, ela foi destruída exatamente pelo que eles estavam pregando. Olha, desobediente, prostituição, a corrupção, a falta de amor, a falta de empatia. Isso eu estou falando rápido para caso do tempo, mas assim, por falta de amor e justiça, porque nós temos pelo menos tentar ser o mínimo, o máximo que a gente puder ser justo um com o outro, porque justo só tem Deus, porque a justiça dele não falha, mas nós temos que ser. Quantas e quantas injustiças nós estamos vendo hoje em dia, pertinho de nós, no nosso país, na nossa nação. A nossa nação se entregou a demônios. A demônios, irmão. A nossa nação, ela está se entregando a isso, porque vê a impunidade, mas não fala, não tem coragem. Alguns estão com a mente cauterizada, ou não sei o que acontece exatamente com eles, mas eu sei que são demônios que estão influenciando a vida dessas pessoas. E cabe a nós que conhecemos a verdade falar, mesmo que eles não queiram ouvir, mesmo que não venham a obedecer, para que o testemunho, até um testemunho forte, como já teve vários aqui, de morte, para ver se a pessoa se atende. Poxa vida, ele estava nesse caminho que eu estou andando e ele morreu. Ele foi avisado, Deus falou aqui dentro na casa, mas mesmo assim ele não deu ouvido. Então chegou a hora de eu abandonar isso aí. Nós temos que falar, queira eles ouvir ou não. O 7 diz assim: os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferiu essas palavras da casa de Senhor. Quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo que o Senhor lhes havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam, dizendo: você está morto, você será morto. Aleluia. Você será morto. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que este templo será como Siló e que esta cidade será destruída e ficará sem moradores? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Aonde? Na casa do Senhor se juntaram o povo que se dizia povo de Deus, se juntaram contra um profeta que sabia que Jeremias só falava o que Deus o ordenava. Jeremias, ele gemia, ele chorava, porque ele sabia exatamente do que ia acontecer, porque Deus havia revelado a ele. Olha, se arrepende, ou se você não se arrepender, você vai morrer, você vai para o inferno. Jeremias era por isso que ele chorava. Ele chorava porque ele pregava: olha, meu irmão, é assim, não sou eu, é a palavra, é Deus Todo-Poderoso que está falando.
em nome de Jesus, que nós venhamos dar ouvido ao que Deus, o Espírito Santo de Deus tem nos trazido aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Aleluia, Jesus. Eu falei que ia trazer o significado de mel, mas eu vou deixar para outra oportunidade, porque me dá tempo de eu estudar mais um pouquinho. Foi a única que eu fui lá, mas pelo horário aqui eu vou respeitar. Eu tenho que ser um pouco mais ágil nessa parte, né? Eu quero agradecer a Deus a minha riquíssima oportunidade. Ele não me deixou dormir ontem. Não é ansiedade, mas é o temor de falar, de subir aqui para falar dele. Aí muitas vezes eu prefiro ler, porque eu tenho certeza que a igreja vai compreender. Eu acredito que até melhor do que eu possa tentar explicar, né? Vou agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Só que o pastor termina de ontem a consagração. Agradecer a Deus hoje, dia 9 de outubro. Eu pensei que era 10, eu jurava que era 10. 9 de janeiro, nós estamos no 8º dia em jejum de oração. E eu tenho crido, amados, que Deus é fiel. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai, graças te damos pela tua bondade. Assim como já foi dito nessa manhã, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos mantém de pé. Muitas vezes, Pai, falhos, mas damos graças ao Senhor, porque a tua graça, meu Deus, a tua graça nos ajuda. Muito obrigada, meu Deus, por mais um dia, Senhor. Não vou dizer que é um dia difícil, no caso do jejum, Pai, porque não é. Mas eu te dou graças porque o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor tem nos sustentado. E que assim, nessa manhã, onde muitos já dobraram seus joelhos, colocaram algo diante do Senhor, visita nessa manhã, Pai. Recebe, Pai, o jejum, meu Deus, cada um de nós, naquilo que colocamos diante do Senhor, do nosso íntimo, Pai, e visita o jejum coletivo, o qual, Pai, nós te pedimos a tua presença, rogamos, Pai, por vidas que venham ser alcançadas com libertação, com salvação. Visita com os pedidos de cura, Pai, nessa manhã. Ah, meu Deus, o Senhor conhece cada um dos teus servos, conhece cada necessidade. Eu entrego a ti, Senhor, nessa manhã. Visita o caderno de oração, visita os nomes que continuam nesse azeite, Pai, responde a nossas petições. Visita, meu Deus,